Com a gente aqui no Seleção. Os jogadores do Botafogo estão hoje aqui no centro de treinamento, fazendo um trabalho em 2 períodos. Na parte da manhã, eles fizeram as últimas avaliações físicas e exames médicos. E agora à tarde vão fazer o primeiro treino em campo com um novo treinador, o argentino Martín Anselmi. O Savarino ainda não se reapresentou no Botafogo. Ele foi para a Venezuela passar férias com a família e, por conta da situação do país, não conseguiu retornar. Mas ele e a família estão em segurança. Ainda sobre o Savarino, o Fluminense chegou a um acordo com o Botafogo para a contratação do meia. E a decisão, nesse momento, está nas mãos do Savarino. Nessa negociação, o Botafogo receberia uma compensação financeira e também o volante de 18 anos, Wallace Davi, em definitivo. Ainda sobre jogadores que não se reapresentaram. A reapresentação do Botafogo foi ontem. O Danilo não se reapresentou por conta de uma conjuntivite, mas hoje ele já se reapresentou aqui no centro de treinamento. E o Jefinho foi liberado para acertar com outro clube. Ele tem contrato com o Botafogo até 2028 e deve ser emprestado. Ainda sobre saídas, Marlon Freitas foi anunciado pelo Palmeiras. Agora, sobre chegadas, o Botafogo acertou com o zagueiro Ítalo, que estava no time B do Toronto, lá do Canadá, e foi revelado pelo São Paulo. Lembrando que o Botafogo também já tinha se acertado com o atacante uruguaio Lucas Vijalba e também com o zagueiro ex-Sport Riquelme Felipe. Mas o Botafogo não pode inscrever nenhum desses atletas ainda porque sofreu um transfer ban da FIFA, ainda por conta da dívida na compra do Thiago Almada lá em 2024. Então a diretoria está querendo regularizar tudo isso para poder inscrever esses jogadores. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Abraço, Duda. Muito obrigada. Vamos dar uma olhadinha na temporada do Botafogo? A Duda lembrou do transfer ban e do tempo que o Botafogo precisa para inscrever esses atletas, né? Mas vamos lá. Começa o ano de 2025, que foi bem atrapalhado, vinha de um título de Libertadores, de um título de Brasileiro, né? Com uma expectativa alta pra caramba. Começa com Leiria como interino, até porque o Arthur Jorge vai embora, né? O campeão de tudo com o Botafogo. Aí é vice na Supercopa, perde pro Flamengo. Na Recopa, perde pro Racing. E aí chega o Renato Paiva. E aí a gente já está em março. A pior campanha da história do Botafogo foi essa que a gente viu, tá? Foi 9º lugar. Cortamos para a Copa do Mundo de Clubes, que venceu o PSG e tal. E é eliminado pelo Palmeiras. E aí tem aquele desentendimento com o Textor, né? Não respeitou o Botafogo e tal. Sendo que contra o PSG jogou bem parecido, né? Enfim. Renato Paiva cai em julho. Aí chega o David Ancelotti. Nas oitavas da Libertadores, ele é eliminado pela LDU. Na Copa do Brasil, nas quartas de final, o Botafogo enfrentou o Vasco e foi eliminado nos pênaltis. Termina o Campeonato Brasileiro em 6º lugar. Tudo isso para dizer que, se a gente não soubesse que estava falando de um campeão brasileiro, um campeão da Libertadores, que é defender o título em 25, terminar em 6º lugar, vocês acharam terra arrasada pra caramba? Não. Não, é porque a expectativa ao fim de 24 era muito alta, né? Beleza. E aí agora, recentemente, né, no final do ano, o David Ancelotti deixa o Botafogo. E chega o Anselmi e a gente já chega lá. Então, esse foi o 25 do Botafogo. Tumultuado, porém, quando a gente olha para o fim de 24, parece frustrante, né? O que conquista em 25. Como termina, melhor dizendo. Como termina o 25. Os porquês a gente tem que levar em consideração. Né? Primeiro, a saída de 2 jogadores que foram, né? O Almada, Luiz Henrique, né? Teve mais um. Gregory que saiu. Você vê, a gente está falando de 3 pilares do time de 24, né? Quer dizer, isso teve um peso muito grande. E o fato de iniciar a temporada sem treinador, né? Isso eu acho que teve um outro peso também dentro do problema de compatibilidade entre departamento de fisiologia, que causou, inclusive, a saída do David, pelo menos é o que a gente sabe, né? Que não existia... que colocava... Vinha uma análise do departamento médico, fisiologia, e não era aceito, sabe? Esse tipo de coisa que hoje a gente sabe que esses 2 departamentos trabalham tudo isso, né? Fez com que... Mas se você chegar, terminou, tem 6º, não tem porquê. Poderia ter sido muito pior, né? No caso de outros clubes que quando começou o ano de 25, a gente dá, isso aqui vai brigar lá em cima. Lá em cima se a tabela fosse invertida, né? Porque terminou brigando lá embaixo e realmente deixando muito a desejar. Eu não acho, não. Acho que foi frustrante pelo que tinha feito no ano anterior. Agora, eu só acho que é mais uma temporada que se a gente tiver que explicar para um marciano, né, o que é o Botafogo, é difícil, muito difícil.
porque é um vai e volta, né? Tem momentos que você olha que boa gestão, Mas né? desde 23, né? Aí daqui a pouco né? vem uma coisa amadora, né? Então, é uma oscilação muito absurda em matéria de gestão, esse Botafogo. Ótimos momentos de boas ideias, de boas contratações, aí depois péssimas ideias no sentido de não conseguir gerir uma crise, né? E ficar trocando técnico do jeito que troca, como se estivesse trocando um pneu de carro, né? Que é o que tem acontecido nos últimos anos do Botafogo. Nessa temporada começa com o Martin Anselmi, pelo menos tem um treinador, e a partir daí ele vai construir alguma coisa. O problema do Botafogo agora é a gente se perguntar se vai realmente conseguir construir, porque tem uma discussão em torno do dono da SAF e de que forma ele vai se estabelecer dentro dessa SAF. Você tem a discussão séria sobre transfer ban e de que forma você vai organizar a temporada com os jogadores, quando que você vai ter realmente possibilidade de ter um time montado. E é uma temporada que, ao contrário do ano passado, começa muito mais rápido. O Botafogo precisa ter um nível de agilidade agora para montar o time para o Anselmi. Anselmi chega provavelmente com novas ideias, com três zagueiros, com outro tipo de formulação tática e tal, e ajustar isso tudo. Com assédio que os jogadores do Botafogo continuam tendo também, né? Tem a saída do Marlon Freitas agora. O Savarino, o Barbosa também está sob assédio. Tem vários jogadores dentro do elenco do Botafogo que são cobiçados pelo mercado, porque são jogadores de qualidade. E aí, se o problema do Botafogo ano passado era técnico, esse ano passa a ser maior ainda, que é de jogadores, de inscrever, de dar estabilidade técnica e colocar logo esse time dentro de campo. Não é fácil não, Mário. Eu acho que você substituir um jogador como o Marlon Freitas vai ser bem difícil. Porque o Marlon ele saiu de 23 como sendo o vilão da história para se tornar um grande protagonista em 1924, né? E 2020... Peraí que já falaram 2016, 1924 é sacanagem. 2024. E você substituir um jogador, né, com a liderança, com tudo que ele tinha passado dentro do clube, porque na verdade ele terminou se reinventando. Foi. Né? Sim. Porque só sobrou ele, né? Daquele time. Mas ele queria, a gente já falou sobre isso aqui hoje, ele queria dar essa resposta. Porque aquela imagem, lembra que virou o meme da piscadinha, que o Palmeiras usa até na comemoração do título? Você não vê relação nenhuma? Eu vejo isso com coisa de internet dessa aí. Mas isso não pode provocar nele o desejo Agora, de responder? por exemplo, muita gente dizendo, vai tirar o Marlon Freitas do bandeirão do Botafogo. Gente, Jairzinho tá lá? Tá. Foi jogar no Cruzeiro. Gerson tá lá? Tá. Foi jogar no Fluminense, no São Paulo. E por que vai ser o Marlon Freitas, vamos dizer, aquele que tem que tirar dali? Quando colocava o nome dele. E você chega no final da temporada, quem tava com a faixa levantando o troféu lá era ele. Entendeu? E você vai, sei lá, porque esquece trocou isso. de... Não dá. É que eu acho que o recorte foi curto também, porque eu entendo quando falam da temporada de 24 do Botafogo e do quão impressionante foi o que o Botafogo mostrou. Mas a gente fala de um ano. Esses outros que você... Garrincha, Nilton Santos, que estão na mesma bandeira que o Marlon, construíram uma história. Nilton Santos, não. O Nilton só jogou no Botafogo. Então, tem uma história. Construíram uma história, é isso que eu tô falando, entendeu? Mas os tempos são outros, né? Mudou a vida, então, mas né? o Marlon aparece nessa bandeira, assim como o Luiz Henrique, por causa de um ano que foi excelente, mas foi um ano. Mas é que a unidade de tempo mudou. A unidade de tempo do futebol, antigamente, não vou nem dizer do tempo do Júnior, porque o Júnior já pegou a transição, mas antes era de década. Os jogadores ficavam décadas nos seus clubes, era assim que funcionava. Hoje os jogadores ficam ano no clube porque vão para a Europa, etc. Então, se fazer essa comparação plana, assim, desse jeito, eu acho que não funciona. Você tem que olhar, hoje em dia, o que o Marlon dedicou de tempo ao Botafogo, legal, né? Foi o suficiente para dar o maior título da história. Eu me lembro que a contratação dele veio do Atlético Goianiense, certo? Isso. Ele assinou um pré-contrato com 6 meses com o Botafogo, jogando ainda pelo Atlético. Quer dizer, sei lá, dá uma olhada no histórico do cara, do que passou, do que fez. Sei lá, tem uma pontinha de
ingratidão do torcedor. Eu não quero ser sommelier de bandeirão, que isso aí é problema de torcedor. Mas, aliás, o dono do bandeirão, né? O dono do bandeirão, o bandeirão quando foi feito, tudo bem, o Marlon merecia estar ali. O que vai acontecer no futuro, o próximo bandeirão, acho que a gente pode discutir, porque ele fez força para ir para o Palmeiras, ele reduziu proposta, ele fez força para ir para o Palmeiras. E o Palmeiras não é um rival qualquer hoje do Botafogo. É isso. Né? O que significou a rivalidade Palmeiras-Botafogo nos últimos anos faz o torcedor ficar magoado. Eu não vou, repito, ficar fazendo tese de bandeirão, mas eu entendo muito a dor do torcedor do Botafogo com essa saída. Essa machucou, cara. Eu também entendo. Então, já que a gente falou do Palmeiras, a gente já vai ouvir o Marlon Freitas falando agora como atleta do Palmeiras.